E aí, galera, aula de hoje nós vamos continuar com as equações do primeiro grau, mas agora falando sobre distributiva. E você, quer aprender a resolver esse problema? Então não esquece, se inscreve aqui no canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então começar a nossa aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a distributiva dentro das equações do primeiro grau. Só para relembrar um pouquinho então, nós sabemos que a equação do primeiro grau é uma expressão que possui três itens importantes e você, aluno, tem que gravar esses itens. Quais são eles? Primeiro, a letra, que também é chamado de incógnita, e também temos os números, que são chamados de coeficientes, e o mais importante numa equação do primeiro grau, nós vamos ter o sinal de igualdade. Mas o que acontece? Algumas vezes nós vamos ter dentro das equações do primeiro grau a distributiva. E muitos alunos, quando entra essa distributiva na equação, têm dificuldade para resolver quando isso aparece. Então hoje nós vamos aprender a resolver e você vai ver como é fácil fazer uma equação com a distributiva sem problema nenhum. Vem comigo aqui e vamos verificar como é que funciona. Olha só, coloquei para vocês aqui dois exemplos, tá? E onde está a distributiva nessa equação do primeiro grau, na primeira e na segunda? Nós temos aqui a distributiva exatamente esse parênteses que aparece aqui, ó, em nossa equação. Esses caras são a distributiva. E o que acontece? Quando a distributiva aparece numa equação do primeiro grau, eu não consigo fazer um modo comum que a gente está acostumado a fazer numa equação sem primeiro resolver essa distributiva, fazer com que essa situação aqui, ó, vá embora na minha equação. E como que nós vamos resolver isso? Galera, muito simples. Vocês estão vendo que em cada distributiva que aparece na minha equação, tem um número do lado de fora dessa distributiva. Esse número é o que vai comandar a distributiva na equação. E você vai fazer como? Esse valor que está fora, ele vai multiplicar todos os valores que estão dentro. Quando você faz isso, automaticamente esse parênteses aqui, ó, ele vai embora na equação. E assim a equação ela volta a ser uma equação comum. Então, nesse caso aqui, eu vou distribuir o 3 dentro do parênteses. Aqui eu vou distribuir o 2 para cada valor que aparece aqui no parênteses. E a mesma coisa nós vamos fazer no segundo exemplo. Esse valor 6 vai ser distribuído aqui, no 4 e no x. Esse valor 8 também será distribuído aqui nesse parênteses, nesses valores que estão ali. Feito isso, vamos fazer a multiplicação e encontrar as respostas. Olha só como é que vai ficar a primeira. 3 vezes o x, o nosso valor final, ele vai ser 3x. 3 vezes o 5 negativo, eu fico com 15, essa é a resposta do meu número. O sinal mais com menos fica menos, então fica menos 15. Olha só, observem, não tem mais o parênteses, não tem mais a distributiva na minha equação. A mesma coisa vai acontecer aqui na segunda parte, ó. Eu tenho 2 vezes o 2x, vai ficar mais 4x, e eu também tenho 2 vezes o menos 4, vai ficar menos 8. E o resto que não aparece distributiva, galera, nós vamos simplesmente repetir aqui minha equação. Olha só, observem agora, olha como é que ficou a nossa equação. Ficou uma equação comum e agora você, aluno, consegue resolver usando o que nós aprendemos na nossa aula anterior. Como é que funciona? Coloco o sinal de igualdade aqui,
O primeiro membro fica apenas as minhas letras, as incógnitas. No segundo membro fica apenas os meus números, os coeficientes. Não é isso? Então nós vamos fazer exatamente isso que acabamos de falar. Quem são minhas letras? 3x é uma delas, então ela fica aqui, pois ela já está no primeiro lado. 4x também fica aqui porque ele já está no lugar correto. Agora, esse x aqui, ó, nós vamos trocar de lado. Se ele troca de lado, ele troca de sinal. A mesma coisa vamos fazer com os coeficientes. Menos 1, ele fica ali. Agora, o meu menos 15, ele vai se tornar mais 15. E o meu menos 8, ele vai ficar mais 8. Fiz ali toda a minha organização de coeficientes e de incógnitas. Agora, o próximo passo é a gente resolver o cálculo do x e também dos números. Primeiro, vamos fazer aqui do x. 3 mais 4 é 7. 7 menos 1 fica 6. 6x, né? Menos 1 mais 15 dá 14. 14 mais o meu número 8 vai me dar o valor 22. Para encontrar o valor do x, nós vamos deixar esse cara aí sozinho. E o 6 que está multiplicando o x, ele vai para o outro lado da igualdade com uma divisão. E eu fico com 22 dividido por 6. A nossa resposta vai ficar aqui um número com vírgula, não tem problema. A resposta ela fica 3,67. Matamos então essa equação. Viram como foi simples? Foi tranquilo, né? Apenas a dificuldade que nós tivemos no início foi de colocar a distributiva ali em nossa equação e assim fazer com que ela se tornasse uma equação comum. Vamos fazer a mesma coisa então com o nosso segundo exemplo? Vem comigo aqui e vamos verificar como funciona nesse caso aqui, ó. Tenho duas distributivas como nós vimos anteriormente. Aqui tem uma e aqui tem outra. Então vamos começar assim, ó. Coloco 4x aqui. Observem, pessoal, na distributiva eu tenho um sinal de menos. Então aqui eu vou distribuir o menos 6 no 4. Menos 6 vezes 4 é 24, negativo, por conta da regra de sinal. Menos 6 com menos x vai me dar o valor mais x. Coloco o sinal de igualdade e coloco o 10 aqui também, já que eles não fazem parte da minha distributiva. E a distributiva vai ficar no 8 por os valores que estão dentro do parênteses. 8 vezes 2 é 16, então fica 16x, ok? 8 vezes 1 vai me dar a resposta 8. Vamos agora então fazer a nossa separação, letra para um lado, número para o outro, ok? Quem são minhas letras? O 4x já vai ficar aqui, o 6x também vai ficar ali. Agora, esse 16, ele vai ser trocado para o outro lado com um sinal de menos. Então, fica menos 16x, né? Agora, os meus números. Eu tenho o 10 fica aqui. Eu tenho o 8, o nosso 8 também vai ficar aqui. Quem mais? Temos o número menos 24. E ele vai vir para cá com o sinal de mais 24. Ok? Vamos então fazer a conta que nós temos aqui, ó. Temos 4 mais 6, vai me dar 10. 10 menos 16, a resposta é menos 6x. Agora aqui eu tenho 10 mais o 8, vai dar 18. 18 mais o nosso 24, a resposta ela vai ser 42. Para encontrar o valor do x, vamos fazer de novo
a passagem do menos 6 para o outro lado, mas vamos usar a divisão. Então fica 42 dividido por menos 6. 42 dividido por menos 6, pessoal, a resposta ela é 7, só que ela vai ser 7 negativo por conta da nossa regra de sinal. E tá aí, galera, então, os dois cálculos que nós tínhamos para a aula de hoje, com a equação do primeiro grau envolvendo a distributiva. É assim que você, aluno, vai resolver a partir de agora quando encontrar um tipo de equação e aparecer aí uma distributiva para você resolver, ok? E essa, galerinha, foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido e, melhor ainda, que você tenha conseguido aprender a resolver esse tipo de problema. Agora é a hora de você, então, se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, deixar o seu like, comentar aqui embaixo para a gente saber o que você achou dessa aula e eu encontro vocês na próxima aula aqui no canal Aprendendo Matemática. Ok? Combinado? Próxima aula, então, a gente se vê. Bons estudos. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau!